Todo mês de maio, né? Nós já há algum tempo, não sei quantos anos já, pastor, que nós fazemos. O senhor lembra? Desde que o senhor. Então, todo mês de maio a gente tem feito, né? Usado o mês para dedicar à família, especialmente à família. Então, nós trazemos programações e também a palavra, né? De forma temática, dirigida especialmente para as famílias, né? E nesse ano o pastor trouxe a ideia, né, do Inculcados, né? E trouxe os temas. E eu falei para ele, pastor, será que eu posso pregar algum desses, né? Ele falou assim, não, claro. O pastor ficou contente, né, pastor? Aí depois que passou uns dias, eu falei, por que eu pedi? Agora, mas é brincadeira, viu, irmãos? É lógico que a gente fica sempre, né? Tem sempre essa preocupação de estar trazendo uma palavra correta, uma palavra que venha do Senhor, né? Hoje pela manhã nós falamos um pouco disso, da palavra que deve ser compreendida e entendida pelos irmãos, né? Então, que nesta noite, nesse momento agora, eu possa trazer uma palavra que seja compreendida pelos irmãos, né? Uma instrução, né? E o tema, né? O título de hoje, de agora, é não, autoridade guiada. Não é não. Quem já ouviu essa expressão, né? Não é não. Pronto, acabou. Ah, mas por quê? Não interessa. É não e pronto, né? Então nós vamos estar trabalhando nesse tempo que nós temos aqui, falando sobre essa expressão não é não, mas principalmente sobre a autoridade guiada. Então, praticamente nós podemos considerar quase que dois temas, né? Porém, eles vão estar entrelaçados ali e os irmãos vão perceber que eles vão juntos, né? Então, a autoridade, primeiramente, nós precisamos entender o que é autoridade, né? Eu sempre que ouço a palavra autoridade, eu lembro de polícia, né? Sua autoridade. O senhor pode, né, me liberar aí, né? Polícia, né? A polícia é uma autoridade também, né? A gente deve, né, respeito e deve seguir, né, as instruções que a polícia, né, e outras pessoas que têm autoridade. Mas a autoridade, o que é? É um poder que é atribuído a alguém. Ninguém pode falar assim, olha, agora eu que mando aqui e pronto. A autoridade, ela é atribuída a uma pessoa, certo? E lá em Romanos 13:1 vai lembrar para nós que toda autoridade procede de Deus. Por mais que a gente entenda e olhe e fale, esse governador ou esse prefeito, ou sei lá quem que é, não me representa, né? Não votei nele, mas ele é uma autoridade. Então ele requer respeito, por mais que nós muitas vezes não concordemos, né, com as coisas que fazem, mas a palavra, o sentido da autoridade precisa ser respeitado porque ela procede de Deus. Deus permitiu que aquela pessoa chegasse àquela posição. Então, lembrando que a autoridade, toda a autoridade procede de Deus. Mas nós estamos falando de autoridade guiada. Autoridade que tem um caminho, que segue uma forma de ser e de conduzir. E essa forma de liderar, né, dessa autoridade, ela deve ser expressa, guiada, né? Expressa com amor, com paciência, com sabedoria e mostra o caminho certo sem autoritarismo, certo? Então é dessa autoridade que nós vamos falar nesta noite de hoje.
E quando eu falo de autoridade guiada, nós podemos falar assim, então nós vamos falar para os pais. Os pais são autoridade na família, né? Vamos colocar o pai, é a autoridade, é o cabeça, né? É o líder. Mas nós podemos incluir a mãe também, os pais, na questão da educação dos filhos. Então, o presbítero, você vai falar sobre uma questão dirigida só para os pais? Não. Todos nós estamos incluídos nessa mensagem. Não pense que você está de fora. Porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós temos um Pai também que olha por nós e que é a autoridade máxima. Então, se você não é pai, mas você é filho, então a mensagem é para você também. Você precisa respeitar a autoridade, assim como você deve agir com a autoridade, essa autoridade guiada que deve expressar amor, paciência, sabedoria. Você deve ouvir também com respeito, com educação. Então, todos estamos incluídos, inclusive eu. Então, o nosso tema básico, o pastor trouxe Deuteronômio 6, né? E eu separei ali dos versículos 5 até o 9, Deuteronômio 6, os versículos de 5 a 9, muito conhecido, bastante conhecido e utilizado nas EBDs, para as crianças também, que fala mais ou menos assim: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quanta informação, né, irmãos? E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender por que Moisés falou isso, né, ao povo. Nós precisamos entender que Deuteronômio, que no grego significa segunda lei, Deuteronômio ele vai trazer os mandamentos, as alianças. É como se Moisés estivesse reforçando, olha, não se esqueça, vamos ver, vamos checar aqui, ó, os mandamentos, vamos checar aqui as alianças, vamos checar aqui tudo o que o Senhor ordenou que nós fizéssemos. E esse momento em especial, irmãos, o povo estava prestes a entrar à terra prometida, certo? E aí Moisés vai falar, olha, não se esqueçam, hein? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele segue, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu inculcarás, falarás com insistência, falarás, faça-se entender, mostre o tempo todo, para quê? Para que quem está ouvindo fique no coração dela, para que ela entenda aquela orientação e que ela jamais se aparte dela. Insista. Aqui eu acho muito bonito, também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal os olhos, né? O tempo todo você vai estar lembrando daquilo. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vai estar sempre lembrando da orientação. Então aqui Moisés, ele faz, como autoridade que ele era, uma autoridade guiada. Ele orienta com amor, com paciência e com sabedoria, e mostra o caminho. Então, dentro do tema, dentro da passagem que foi proposta, né, nós temos a autoridade guiada, que nós precisamos entender, que faz parte. Então, aquele que é pai, aqueles que são pais, né, aqueles que exercem algum tipo de liderança,
precisam entender de como deve ser exercida essa autoridade. Lembrando que aquele povo, ele só reconheceria aquelas palavras se ele soubesse a origem da sua autoridade. E qual era a origem da autoridade daquelas orientações de Moisés? Do próprio Deus, porque ele vinha novamente, olha, vamos ver os mandamentos, vamos ver as leis, vamos ver as alianças que nós fizemos, que Deus fez conosco, o que requer de nós. Então eles sabiam de onde vinha aquela recomendação, aquela instrução. É importante, irmão, saber de onde está vindo a sua instrução. Você que ouve, não só você que fala. Tá, meu pai está falando sobre determinada coisa, mas eu entendo que ele viveu isso e ele sabe do que ele está falando. Então eu preciso respeitar. Muitas vezes os jovens, né, têm dificuldade de entender por causa das modernidades, do mundo que caminha, né, que não para, e fala assim, meu pai está atrasado. Irmão, nós cansamos de ver que isso não é verdade. Nós paramos para olhar e falamos, nossa, como meu pai tinha razão quando ele me instruiu sobre tal coisa, e eu simplesmente ignorei ou falei, senhor, está ultrapassado. O senhor não sabe nem mexer no celular, né? Olha como o senhor está ultrapassado. Como se isso fosse garantia de algum tipo de sabedoria, né? Enfim, irmãos, então nós precisamos reconhecer da origem dessa autoridade. Então vamos para o que interessa, vamos falar sobre a autoridade como uma expressão de amor, né? Pela manhã nós temos falado, em 1 Coríntios, falamos sobre o amor, o quanto o amor ele é superior a qualquer dom, né? Então em tudo que façamos, a expressão do amor tem que estar presente. Né? Até na hora de você dar uma bronca, que você está irritado, você está, às vezes, consumido o filho fez alguma coisa que você, falei que não era para fazer, mesmo aí nesse momento nós precisamos expressar o amor, irmãos. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que buscar essa forma de agir. Então a autoridade, ela é como uma expressão de amor. Por quê? O que eu acabei de falar agora? A importância de ser reconhecido a origem da sua autoridade. A origem da autoridade vem de Deus. E Deus expressa isso com amor. O nosso Pai é amoroso, irmãos. Porque aguentar a gente, né? Pensa, tem que ter muito amor. Porque a gente não é fácil. A gente faz tudo errado. A gente não aprende. Mas Deus é amoroso. Então a autoridade dele é expressada com amor. E nós precisamos replicar essa autoridade. Você que é pai, mãe, você que é líder, você que tenha pessoas sob sua liderança, expresse sua autoridade, sim, com firmeza, mas com amor. E esse amor, irmãos, é tão precioso, né? A forma como o Senhor ele demonstra esse amor para conosco, né? E nós vamos ver lá. Por isso que eu falei para os irmãos que o não é não e a autoridade guiada, vão trabalhar juntas aqui. Nós vamos falar do não. É impressionante, Deus ele demonstra amor. Uma das primeiras coisas que Deus fala para nós é não. Não é verdade? Gênesis 2, versículos 16 e 17, também, texto muito conhecido, é Deus expressando amor. Porque um pai amoroso, irmãos, ele expressa amor de que forma?
estabelecendo limites. Deus expressa amor por nós a partir do momento que Ele estabelece limites. E lá em Gênesis 2, 16, 17 fala, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal também podem comer tranquilamente. Certo? Errado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque eu não quero. E fim de papo. Certo? Deus falou para Adão, olha, não é para comer e não quero saber, é a minha ordem, você tem que me obedecer. Correto? Não. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus coloca limite, irmãos, estabelece limites, não porque Ele simplesmente é Deus, Ele é Deus. Olha, eu sou Deus, eu faço da forma que eu quiser. Mas principalmente, irmãos, porque Ele estabelece limites por amor aos seus filhos. Porque Ele sabia que se fosse comida aquela da árvore, certamente eles morreriam. Ele está cuidando. Está cuidando. E de que forma Ele está cuidando? Falando não. Então, assim também os pais, os responsáveis, devem usar sua autoridade para proteger e ensinar. E dentro dessa expressão de amor, não se engane. Existe o sim e o não. Vamos lembrar lá da nossa infância, tudo o que você queria, seu pai, sua mãe, sim, pode fazer, meu filho, está liberado. Pai, eu quero comprar tal coisa, pode, está aqui o dinheiro. Pai, eu quero chegar de madrugada em casa, com certeza. Mas não tem problema, eu tenho só 9 anos. Não tem problema nenhum. Era assim que funcionava, irmãos? Não. E impressionante como a gente cresce recebendo um monte de não, e depois, quando a gente chega a uma certa idade, a gente acha que, não, agora é a época do sim, né? Porque eu recebi tanto não, agora é a época do sim. Agora eu quero receber sim. Eu quero poder fazer o que eu quiser. Não, não pode. O mundo tem regras, mas Deus é a autoridade principal. É Ele que orienta. Então nós precisamos entender que o não, de muitas maneiras, servem de proteção para os nossos filhos. E serve de proteção para nós mesmos. Para que amanhã ou depois a gente não pare e pense se eu devia ter falado não para o fulano. E eu disse sim, e eu estava errado. Porque eu quis agradar. Porque coitadinho do meu filho, ele precisa ouvir um sim de vez em quando. E aí acontece determinadas coisas e você para pensar o quanto você estava errado. Mas também o não, né? Ela se mostra como uma ferramenta para a educação. Porque o não pode ser, como eu brinquei no início aqui, não é não e pronto, está resolvido. O não, irmãos, tem que vir com uma explicação. Você deve ensinar. Ele ajuda a criança a entender limites de segurança e de respeito. Quando você diz não, você tem que explicar para a criança, olha, você não pode fazer isso, sabe por quê? Por causa disso, você vai se machucar, mas mais tarde você vai se arrepender. Então é não. Você precisa explicar.
Essa é o tipo de autoridade guiada, né? A gente acha, e a gente fala assim, muitas vezes fala em casa, não, porque é a minha vontade tem que ser feita. Não, pai, mas por quê? Não interessa. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que a pessoa, ela foge da sua responsabilidade. E ao invés dela dizer não para o filho, ela fala sim para que ela não precise explicar o que na verdade ele deveria ser negativado ali. E ele não sabe muitas vezes explicar, porque ele não se preparou para isso, ele não buscou a autoridade, a origem, né? Ele não sabe o que dizer. Esse é o grande problema nos dias atuais. Os pais não sabem o que dizer para os seus filhos, então ele acha melhor liberar. Faça do jeito que você quiser. Se você está feliz, né? Pode fazer. Mas não é assim que Deus nos ensina, irmãos. E essa forma de comunicar esse não também deve ser feita de forma amorosa, né? Como eu disse aqui, é importante explicar o motivo do não, né? Use palavras gentis, mas principalmente seja firme, porque se a pessoa, ou a criança, ou o jovem, ou o adolescente perceber uma fraqueza, ele vai te vencer na insistência, porque eles fazem muito bem isso, né? Eles ficam, como diz, perturbando, até você falar assim, então vai lá, faz lá. Seja firme, irmãos. Não tenha medo de falar assim, coitadinho do meu filho. Eu já fiz muitas vezes isso, eu falei para minhas filhas, e depois eu ficava olhando, podia, né, liberar, né, um pouquinho, mas eu resistia. E hoje em dia, em casa, elas pedem as coisas para mim, a primeira coisa que elas recebem é um não. Depois eu falo, não, brincadeira, é assim. Mas agora já são casadas todas, né, têm sua vida. Mas eu continuo mandando ainda, mesmo que elas não obedeçam mais nesse sentido. Mas é importante, irmãos, entendermos isso. Então, a autoridade, ela se dá com esse tipo de ação, sabe? Então, ensinar, e para que a gente possa entender bem, essa relação, ela tem que ter respeito, um respeito mútuo na autoridade. Então, sempre nós vamos ter que bater na tecla de que essa autoridade ela precisa ser reconhecida. Se essa autoridade não for reconhecida, a origem dela, ela se perde, ela se enfraquece e ela se deteriora. Então nós precisamos o quê? Ensinar nossos filhos. Nós precisamos ouvir os nossos filhos, conversar, explicar as razões daquilo que está acontecendo, das situações do dia a dia, das decisões que nós precisamos tomar, do porquê nós estamos orientando eles nesse sentido. Então, novamente, irmãos, se faz necessária uma liderança amorosa, mas principalmente que saiba do que está falando. E é isso que falta para nós nos dias de hoje. Os pais, os líderes, as autoridades precisam saber do que estão falando, precisam conhecer a palavra do Senhor para poder ensinar. Porque é fácil falar assim, olha, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer tal coisa, você tem que, né, marcar a presença. Mas isso é simplesmente
uma orientação sem peso. Você tem que falar do porquê, da necessidade daquilo, do que vai acontecer se você não cumprir. Porque lá Moisés, quando falou para o povo lá, falou: vocês vão fazer tudo isso que Deus está pedindo, mas se não fizer, vocês vão ser destruídos. Vai vir um povo aqui e vai levar tudo. E vocês vão perder tudo. Dentro desse relacionamento familiar, irmãos, precisa existir essa clareza. Meu filho, olha, você não pode fazer isso. Sabe por quê? Você vai colher problemas para a sua vida, para o seu coração. E eu sei do que eu estou falando. Essa autoridade precisa ter firmeza. Precisa ter clareza. E onde, irmãos, que nós buscamos essa informação? De onde nós tiramos essa orientação? A Bíblia é considerada a principal fonte de comunicação de Deus com o mundo. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós podemos aprender sobre o quê? Sobre a vontade de Deus e como Ele age em nossas vidas. Então, irmãos, como é que eu posso entender e responder, né, aos meus filhos de uma forma, com uma autoridade que é dada pelo próprio Deus, a partir do momento que eu busque na palavra a orientação, a forma correta, a forma certa, a forma que Deus quer. E como é que é essa forma? É a mesma forma que Ele age. Ah, então você vai ser o Deus? Lógico que não, mas o exemplo é Ele. O exemplo de autoridade guiada é Jesus Cristo, né? Com seus discípulos, ensinando com amor. Como é que Ele age? Ah, é assim que eu vou agir. Você tem um modelo, e você tem onde se abastecer desta informação, desta orientação. Busque a palavra do Senhor. Ela vai tanto te orientar, como orientar aos seus filhos, ou aqueles que estiverem próximos e que precisam de uma orientação. Voltando com a questão do não, o não de Deus pode ser percebido em situações difíceis da nossa vida. Né? Nós oramos por determinadas coisas e não acontece. É como se a gente estivesse ouvindo um não de Deus. Não, agora não. Isso não, você não precisa disso. Quem sabe um dia nós observamos, irmãos, a forma como Deus trabalha na nossa vida. E assim nós podemos usar na nossa família. Meu filho, isso não pode. Não vai poder fazer isso. Eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando. E Deus faz isso conosco, irmão. Ele nos impede de seguir caminhos que não são benéficos para nós. Nós muitas vezes estamos empolgados porque o nosso coração, né, o nosso eu ali fervendo de vontade de fazer determinadas coisas. Ah, eu quero crescer, eu quero, né, progredir, eu quero seguir em frente. E você atropela tudo. Deus fala: não, filho, não é assim que é para fazer. Então, Deus muitas vezes nos impede, e é nesse momento que precisamos reconhecer a vontade e o ensino de Deus. E esse reconhecimento, em muitas vezes, vou usar um termo aqui, mas nos livra de muita roubada, né? Nos livra de muitas situações embaraçosas, e que depois a gente para pensar: meu Deus, ainda bem
que eu não continuei fazendo tal coisa. Porque se eu continuasse, olha só o que ia acontecer. Mas é por quê? Porque Deus tem misericórdia da nossa vida. Porque se deixar pela nossa vontade, a gente continua. Muitas vezes não é nem reflexão, não é nem, eu parei para pensar e achei melhor. É porque Deus me impediu. Deus fala, não vai, né? Mas nem sempre acontece isso, irmãos. Às vezes a pessoa quebra a cara. E é nesse momento também que ela precisa entender. Ela precisa aprender com esses solavancos que a vida dá. E quando ela para de ouvir a palavra do Senhor e ela passa a querer fazer a sua vontade e começa a querer colocar a sua vontade como uma vontade de Deus, falando, Deus está querendo isso aqui, ó. Mas na verdade é uma forçação de barra. Você está tentando impor a sua vontade. Olha, Deus está falando para mim, não tem nada ali. Mas não, Deus está falando que é isso. A pessoa insiste. É tanta, né? Ela é movida, o ego dela está muito, né, exacerbado, que ele fica cego e ele não vê, né, as plaquinhas, Deus colocando a plaquinha aqui, olha, pare, cuidado, né? É como se você fosse lá para Recife, né, naquela praia lá na Boa Viagem, né? Tá cheio de plaquinha lá, irmãos. Tubarão, cuidado, né, Vânia? Você veio lá? Fala assim, tubarão, que isso? Sou mais eu. Vou pegar um tubarão aqui. É dessa forma que nós agimos, irmão. A placa está lá, Deus está avisando. E você fica cego. Porque você não quer ouvir o não de Deus. Você não quer ouvir. Você quer fazer a sua vontade. Essas experiências podem nos levar a questionar, mas também, principalmente, a confiar na sabedoria e no amor de Deus. São essas experiências de vida com o não de Deus que nos levam a confiar na sabedoria dele. Deus me impediu de fazer tal coisa. E eu aprendi uma lição. E aí eu vou ensinar essa lição para que outras pessoas não precisem passar porque eu passei. Se colocar, irmãos, num ponto de humildade, porque às vezes a pessoa quer, olha, tá vendo? Aconteceu isso, eu me livrei, eu resolvi a situação, quando na verdade foi uma ação total do Senhor na vida da pessoa. E a pessoa às vezes fica com vergonha, né? Porque às vezes vai contar a história para outra pessoa e fala assim, nossa, mas você ia fazer isso? E aí às vezes, né, você pode dar uma lição, né, mostrar com a sua experiência e você tem vergonha, porque a situação foi tão, né? A pessoa pode olhar para você e falar, você ia fazer isso mesmo? E a pessoa fica envergonhada. Mas é importante, irmãos, a experiência da nossa vida com o não de Deus, ela tem que servir como aprendizado e crescimento. Né? Entendemos que a autoridade do Senhor, ela é perfeita. Discernimento, aquele que ensina e o que é ensinado. Né? Eu falei aqui que essa palavra ela é para todos nós. Então, aquele que exerce a autoridade e aquele que recebe, né, a autoridade e deve cumprir e deve obedecer. Né? Então, é importante ter discernimento para distinguir a voz de Deus e de outras influências. Então, é nesse momento, irmãos, que a palavra do Senhor, o estudo, a reflexão, a busca incessante da palavra,
ela vai nos ajudar a distinguir a palavra e a voz de Deus, quando Ele falar não para nós. Porque os nossos desejos, eles vão lutar contra isso. E aí eu falo, irmãos, tanto na forma daquela pessoa que é a autoridade, que está instruindo, e aquela que está ouvindo. Ela quer ouvir outra coisa. Ela quer ouvir, né? Aquela velha história que nós já falamos várias vezes aqui. Ela quer ser, né, acariciado o seu ouvido. Ela quer ouvir só aquelas coisas que já estão no seu coração. Então, o discernimento é a capacidade de reconhecer a vontade de Deus em meio ao barulho do mundo. Porque o mundo faz um barulho para nos confundir. O mundo inteiro está fazendo, né, como se estivesse batendo aquelas matracas, né, para que você não entenda a voz do Senhor, para que você não ouça, você não distingue a voz do Senhor. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, e usar desse discernimento para que nós possamos verdadeiramente orientar os nossos filhos, né, o nosso próximo, e também ouvir, saber obedecer. Acho que o ser humano, uma das maiores dificuldades é de obedecer. O mundo está, né, a grande problema, né, do nosso, que está aqui, né, foi a desobediência. Deus estabeleceu, olha, não pode fazer isso. E Adão vai lá e justamente desobedece. Isso permanece no nosso coração até hoje. Nós tendemos a desobedecer o tempo todo as orientações de Deus, dos nossos pais, dos mestres, professores. Hoje, então, nem se diga, né? Porque é uma bagunça, cada um quer fazer do jeito que pensa, e o mundo está caminhando dessa forma, a gente sabe por quê. Não há obediência. E uma coisa, já caminhando para o final aqui, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos, para que nós possamos pensar, é a própria reflexão. A reflexão sobre as experiências da nossa vida, especialmente as que envolvem o não de Deus, é fundamental para compreender a sua sabedoria, né? Foi o que eu acabei de falar. Nós precisamos refletir, parar para pensar. Qual é a nossa desculpa hoje? É o que eu mais ouço. Ah, mas o mundo é uma correria. Ah, mas, precisava fazer tal coisa, mas é uma correria. Ah, mas não dá tempo. Eu não consigo ler a Bíblia porque, nossa, é uma correria. Mas passa horas olhando para o celular, vendo vídeos, assistindo diversas coisas. Irmãos, a vida do crente, ela precisa ser definida. Ou você é ou não é. Ou você crê no Senhor ou não crê. Se você crê, você tem que, e você é comprometido, você tem que buscar fazer o que tem que ser feito. Você precisa ler, eu vou ler. Agora não fica dando desculpa. Ai, porque é tão corrido a vida, eu saio, vou trabalhar, não sei o quê, quando volta já não dá mais tempo. Tá, a gente acha tempo para aquilo que interessa ao nosso coração. Sempre vamos achar tempo para aquilo que interessa ao nosso coração. Se a gente não tem tempo para ler, porque Deus não é o nosso interesse. Se a gente não tem tempo para o Senhor, é porque Ele não nos interessa. Nós não refletimos sobre isso. Nós ficamos dando desculpa. Coitado de mim, eu tenho tanta coisa para fazer. Minha vida é tão corrida.
Irmãos, a autoridade que Deus dá para nós é para mostrarmos e darmos exemplo. Como é que nós damos exemplo? Reclamando o dia inteiro, que nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Coitado de mim. Os filhos estão vendo esse tipo de autoridade, que se queixa das mínimas coisas e que não usa a palavra do Senhor para ensinar, que usa as coisas que lhe convém. Eu acho que é melhor meu filho aprender dessa forma, porque né, é mais fácil para mim, porque eu sou tão atarefado, né, eu tenho tanta coisa para fazer. E eu não posso dar uma instrução baseada na palavra do Senhor, porque eu não estudei, porque eu não sei a palavra do Senhor, porque eu não sei. Porque eu sou autoridade em casa, eu sou o líder, mas eu não exerço da forma correta, eu não busco. Precisamos refletir, irmãos, sobre isso. E diversas vezes, quando nós recebemos o não do Senhor, se nós refletirmos verdadeiramente a nossa vida com o Senhor, nós vamos entender por que nós estamos recebendo esse não e vamos falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor me negou isso, porque eu não merecia, porque não era conveniente que se fizesse isso. E eu quero ensinar para os meus filhos, que eles saibam compreender a palavra do Senhor, compreender o que eles podem e o que eles não podem fazer. Reflita, irmãos. Tire momentos na sua vida e pare para pensar como você tem agido, como tem sido sua vida, que tipo de autoridade você tem exercido na sua família, qual o exemplo que você está dando. O não de Deus é fundamental para compreender a sua sabedoria e confiar nos seus planos. Deus tem planos para todos nós, para a nossa vida. Então a reflexão nos ajuda a aprender com os erros e crescer espiritualmente. Nós somos pecadores, irmãos. Nós vamos errar, mas não podemos nos apoiar nisso. Não podemos jamais nos apoiar nisso. Nós precisamos aprender com os erros e não ficar caindo e falar: não, Deus está me perdoando, eu posso cair quantas vezes eu quiser. Não é assim. Não funciona assim. Deus não quer que seja assim. Nós precisamos crescer, ter maturidade espiritual. Então, para fechar aqui, irmãos, aprender biblicamente o que se trata a autoridade guiada e como praticá-la, assim como saber identificar essa autoridade e saber como se submeter a ela, é um caminho exigido por todos nós que somos crentes em Cristo Jesus. Você é crente e eu creio nisso. E eu creio nisso, irmãos. Você precisa se submeter. A autoridade é do Senhor, você precisa se submeter à autoridade que esteja no momento, entender as orientações do Senhor, entender a palavra do Senhor, entender porque o Senhor fala não para você e crescer, e caminhar, e se fortalecer. Que essa palavra, irmãos, possa fazer diferença na vida dos irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. A instrução de autoridade guiada, do não que o Senhor, em diversos momentos, traz para nós, precisa ser aplicado em nosso coração e na nossa vida. Mais do que isso, nós possamos compreender, ó Deus, a tua orientação. Para isso, ó Pai, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, ó Deus, possa nos levar à leitura, à reflexão da tua palavra, ó Deus, a buscar a compreensão, mais do que isso, colocar em prática nas nossas vidas. Em todos os momentos que vivemos, ó Pai, em todas as situações e oportunidades
que surgem à nossa frente, possamos demonstrar essa maturidade, esse crescimento, que o Senhor nos presenteie, ó Deus, com esse desejo de buscar cada vez mais ao Senhor, a se colocar diante do Senhor, a aceitar os muitos nãos, sabendo que o Senhor cuida de nós e o Senhor quer o melhor para nós. Mas para isso, ó Pai, nós precisamos que o Senhor nos ajude, ó Deus, porque nós somos falhos. Nós nos apegamos nas nossas desculpas, ó Deus. Nós damos justificativas que não fazem sentido, ó Pai. Porque nós queremos fugir da nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade como cristão, que crê na palavra do Senhor, que crê na salvação, e que precisa demonstrar isso, precisa dar frutos. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar. Ajuda a sermos bons pais, bons filhos, bons empregados, bons alunos, bons professores, bons profissionais, que demonstram na sua vida, que são exemplo, e que possam atingir e possam também estar sendo como exemplo para outras pessoas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. É isso que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. Amém.